Olá pessoal, aqui tá minha mãe e ontem eu gravei com o pai. A gente gravou um pouco sobre a infância de pai, sobre o que a gente vivemos e hoje eu quero falar um pouco sobre a vida de mãe, né? O que a minha mãe viveu, por onde ela passou e por esses dias eu vou estar sempre gravando alguns vídeos assim em relação de um bate-papo, na verdade, né? Sobre a vida das pessoas. E a gente vai selecionar algumas pessoas para a gente estar batendo papo, conversando aí para deixar registrado. E hoje nós vamos falar com mãe, né? Começando pelo nome, né? O nome completo de mãe, né? Como é seu nome completo, mãe? Fale Su, bem alto. Sueli Vital da Silva. Sueli Vital da Silva, né? O meu É. Vital veio, né, do nome de mãe, né? O da Silva, né, veio do nome de pai. Então, pai e mãe, né, tem uma história muito interessante, né? Só que não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o que mãe viveu, né? Sobre como foi a infância de mãe. Na sua infância, mãe, o primeiro lugar que a senhora morou, a senhora lembra? Aqui em Belém. Foi aqui em Belém. Foi aqui em Mas foi Belém. na cidade mesmo? Na cidade. A rua, a senhora lembra? A rua Professora Anísio Tenório. No caso, vamos supor, a senhora, na sua infância, a senhora morou nessa rua ou em outra rua? Em outra rua Em lá. outra rua. É. Que no caso, aquela de baixo foi Foi. A que eu morei ali. rua, foi no caso ali é rua Eugênio Cavalcante, Cavalcante. né? Porque essa que mãe mora atualmente é a rua Rua Professora Professora Eunice Anísio Tenório. Tenório. É a que eu moro Ok. agora. A que mora agora. Ô mãe, a sua infância, como foi sua infância? O que a senhora lembra nesse momento da infância? Tudo aquilo que a senhora viveu no tempo de, por exemplo, se a senhora lembrar de criança, de adolescente, de jovem, a senhora lembra de alguma coisa, aquilo que a senhora for lembrando, aí a senhora fala pra gente aí. Não, que eu lembro que eu trabalhava. Casa de família. Com quantos anos a senhora começou a Comecei a trabalhar? trabalhar com 10 anos. Ou seja, com 10 anos de Comecei a idade, a trabalhar. senhora já começou a trabalhar na casa de Na família. casa de Aí a família. senhora fazia o que nessas casas? Arrumava, cuidava, varria a casa, lavava roupa. Fazia Ma- comida. Já com 10 anos, Já com 10 anos. já fazia comida. Já fazia É, comida. isso aí já é bem interessante, porque hoje É, a gente vê que tem jovem mesmo que com 13, 14 anos, até 15. Tem uns que eu conheci que casaram e não sabia nem é cozinhar um verdade. arroz, né? Não sabia preparar um feijão. Então, mãe já com 10 anos de idade, mãe já trabalhava em casa de família e também já cozinhava. Agora, mãe, o que motivou a senhora, ou seja, o que levou a senhora já a começar a trabalhar tão cedo? Por quê? Pra ajudar minha mãe. Ou seja, né, no É, caso, pela dificuldade que mãe viveu na infância dela, que não foi fácil, era quantos filhos, mãe? Na casa de vó? eram uns 10. Uns 10 10 filhos, filhos. 10 filhos, assim, e era tudo um encostado ao outro. É, E por essa razão, mãe precisou, né, dar aquela força à avó. Então, desde cedo, mãe começou a trabalhar em casa de família. Agora, em trabalhar em casa de família, mãe, também atrasou a senhora em quê? do estudo, que eu não estudei. No estudo. Era, que não podia, né? Porque assim, é diferente da época de hoje, né? É, A época de hoje, se chegar ao conhecimento das pessoas que uma criança com 7 8 9 10 anos esteja trabalhando em casa de família, o conselho tutelar bate em cima e não permite. Porque o natural de uma criança na idade que a senhora começou a trabalhar é estudar, né? Estudar para preparar o seu futuro. E isso não quer dizer que na época de hoje os pais ele não tenha que incentivar seus filhos a estudar, ou seja, e também trabalhar, né? Incentivar a estudar tem que estudar. Agora eu falo, me refiro a trabalhar, que às vezes tem pais que não botam o filho em casa para lavar um copo, varrer uma casa e vai crescendo na maior preguiça da vida sem ajudar os pais em casa. Então, não se pode, claro, né, botar para trabalhar assim como mãe na infância dela trabalhou com 10 anos. Mas no serviço de casa, o pai e a mãe têm que sim incentivar os filhos para que não fiquem preguiçosos e fique aqueles jovens como hoje que dormem o dia inteiro e não se levantam e quando levanta nem a cama forra. é verdade.
É, porque é a Verdade. pura realidade, É, né? Aonde come o prato fica, É verdade. né, mãe? É. Até as calcinhas a mãe que lava. A mãe que lava. Então, problema. Então, mãe, veja só. Como foi sua infância? Depois, daqui a pouco, nós vamos voltar sobre o seu trabalho. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Como foi sua infância dentro de casa, com seus irmãos, com sua mãe e com seu pai? O que a senhora viveu? Foi meio difícil, né? Foi meio Difícil. O que foi, assim, o que tornou, mãe, a convivência de mãe dentro de casa com os irmãos e o seu pai na época, né, o vô Benício e vó, o que mais foi difícil nessa época de vocês morando tudo junto? Foi sem pai, né? Porque na verdade vô não ficou muito tempo com vó, Não. né? Pai deixou mãe com 10 filhos. Ou seja, né, A gente tudo pequeno. tudo pequeno e vô deixou vó sozinha. E isso aí foi um dos motivos que levou a senhora a ir trabalhar. Foi, para ajudar. Porque você já imaginou vó. Naquela época, mãe, quando o vô deixou vó trabalhava em quê? Trabalhava no colégio, em casa de família. Casa de família. Esse colégio era onde? Uena. O ENA, né? O ENA também. Então, para sustentar os filhos tudo pequeno, já que meu avô na época tinha abandonado vó, então vó, ela se transformava em várias coisas ao mesmo tempo, né? Cuidar de filho, trabalhar, ou seja, era muita coisa. E dentro disso aí, mãe mesmo sendo uma das mais novas, mas já começou a trabalhar em casa de família para poder ajudar, né, vó em casa com os outros irmãos dela. Ou seja, mãe sempre foi, na verdade, guerreira. Agora vamos lá, mãe. Em relação a seu trabalho, a senhora trabalhou em casa de família. Agora, qual foi a primeira casa de família que a senhora trabalhou? Dona Nilzete. Era onde? Era no Uena também. No ENA. No Uena Porque também. naquela época, quando fala dessas pessoas que moravam no ENA, na verdade era o povo mais equilibrado da cidade. Porque morar no ENA naquela época, o ENA tinha um porte muito grande. O ENA era um setor muito riquíssimo. Inclusive era um colégio, né? Onde vinha pessoas de todos os lugares, até de países fora, para estudar aqui em Belém de Maria, no ENA. Muitas pessoas que estudaram no ENA, tiveram o prazer de estudar no ENA, hoje tem uma vida totalmente, né, de conhecimento, que era um estudo extraordinário, né? Oferecia muita coisa boa para o futuro dos alunos. Então o ENA era extraordinário. Para mim, no meu tempo que eu conheci o ENA, era lugar de fininho de papai, como se diz o vocabulário, de pessoas que tinham condições, né, para manter os seus filhos estudando ali. Aí a senhora trabalhou quanto tempo? A senhora lembra quanto tempo trabalhou na casa dessa pessoa? Trabalhei mais de 3 anos. Mais de 3 anos só lá. 3 anos só lá. Então, a senhora se lembra quanto a senhora ganhava nessa época? Em dinheiro assim, a senhora lembra? Eu ganhava pouquinho naquele tempo. Quando a senhora recebia o seu trocado, a senhora fazia o quê? Ajudava a mãe. A senhora entregava Dava pra ela. pra avó, né? Era? Então, Aí a avó fazia o quê? comprava alguma coisa pra nós. Pra comer. É. Certo. Então, depois de lá, a senhora trabalhou em que casa mais? Um bocado de casa, viu? Tem algumas pessoas que a senhora lembra? Das outras casas, os nomes? Na casa de Rosa de Araquitã. Eu lembro. Trabalhei lá também. Eu lembro que, mesmo que nós estamos falando da infância de mãe, mas eu lembro que mãe não só trabalhou na infância lá, né? Mas mãe trabalhou já quando já não estava mais na casa de vó, já tinha casado. Porque eu, como criança, eu ainda me lembro que a senhora cuidou Do pai dela. do pai dela, né? Além de trabalhar na casa dela, cuidou do pai dela. Quanto tempo, mãe? Já lembra? Porque a senhora saiu de lá, ele tinha morrido ou estava vivo? Não, ele tinha morrido. Porque mãe, quando começava a trabalhar na casa de uma pessoa, principalmente como cuidadosa, né, de idoso, na verdade, mãe só saía de lá porque mãe sempre teve aquele cuidado, aquele trabalho bonito com os idosos. Então, mãe só saía de lá mesmo quando o velho morria, né, mãe? Era. Enquanto o velho não Não morria, deixava, não. né? Enquanto não morresse, o Jesus guardasse ou levasse, mãe estava ali, né? Mãe nunca foi de abandonar, não. Vamos lá. Outra coisa, mãe. A senhora lembra de mais alguns lugares que a senhora trabalhou?
O que a senhora fazia só na infância? A senhora só trabalhou em casa de família ou trabalhou em outras coisas? Só em casa de família. Casa de família. Ok. A senhora morou em sítio? Não, Nunca morou em sítio. Mesmo. Qual foi o tempo que vô teve aquele sítio lá? Não foi no tempo de vó, não? não. Foi não. No caso, quando o vô teve aquele sítio lá perto do Cajueiro, já não era no tempo de vó. Não. Era da outra mulher. É de outra mulher. Ah, entendi. Então, no caso, a mãe não viveu infância em sítio, né? Não. Ah, entendi. Pronto, outra coisa. Mãe, na sua infância, diante das dificuldades que vó viveu, teve uma família que não era uma família brasileira, né? Mãe já que aquela família pegou a senhora e Para cuidar de mim. para cuidar da senhora, a senhora criança, né? Criança. Criança, e não era uma família brasileira. E nessa época essa família morava onde? Morava no Ena. No Ena. Para vocês verem que naquela época vinha pessoas de outros países e vendo-se a dificuldade de vó com tanto filho, a mãe passou um tempo morando na casa de uma pessoa estrangeira. A senhora tinha dificuldade, mãe, para entender o que eles falavam? Tinha. Tinha, né? Porque não era uma Tinha. linguagem brasileira, né? Não. Então, para se adaptar e entender o que aquelas pessoas falavam, então veja a dificuldade que não foi uma coisa muito simples, né? Não era uma coisa muito fácil. Agora, vamos lá. Ô, mãe, com quantos anos a senhora saiu da casa de vó? Eu ia fazer 20 anos. Ia fazer 20 anos Foi. quando a senhora Arrumei o marido. arrumou o pai, né? É. A senhora namorou com outra pessoa antes? Só foi um mesmo. Foi, a senhora nunca teve namorado fora pai? Teve um, mas não deu certo. Não, a senhora namorou, né? Namorei só. Só, mas não deu certo. Não, Aí, o galegão ali, deu certo. deu certo. Né, mãe? Então, ou seja, né? Pai também, a gente tava falando sobre isso ontem, mãe, com o pai. Pai também teve uma namorada antes, mas não deu certo, né? Eu tive duas, não deu certo, né? Na terceira foi que Deu certo. deu, graças a Deus por isso. Então, resumindo, aqui pra gente já chegar quase na parte final, para não ficar tão longo o vídeo, o que a senhora fazia, mãe, nessa casa que a senhora foi morar? Minha patroa Sim, não fazia nada, porque eu era pequena ainda. não fazia nada, né? Não, No caso aí, ela só cuidava da senhora. só cuidava de mim. Cuidava da senhora. A senhora tinha um quarto separado? Era. Quarto separado. Ela tinha outros filhos, fora Tinha só um né? Só um filho. Aí deu. A senhora lembra quanto tempo a senhora viveu com ela? Um bocado de tempo. Foi. Foi, que eu vim sabida já pra casa de mãe, né? Eu fui pequena. A senhora foi criancinha no caso, né? Foi. Quando a senhora voltou pra casa de vó, era uma adolescente mais ou menos, né? Era mais. Então não foi fácil, né? E os outros seus irmãos nessa época ficaram onde? Um ficou com mãe, outro minha irmã cuidou em Recife. É que no caso era uma das mais velhas também, né? Era. Aí o mais novo, né? A outra tia que já tinha saído de casa levou, né? Pra cuidar, né? Pra diminuir, não foi? Porque quando o pai deixou mãe, meu irmão ficou mamando ainda Marco. Marco, né? Aí minha irmã teve de levar pro Recife pra cuidar dele, que a mãe não tinha condição. E também não dá, o tempo também não dava, né? Porque vó era um monte de filho. Porque naquela época não é como hoje, né? Que hoje o pessoal calcula, né? Eu vou querer tantos filhos. Antigamente não. Antigamente era todo ano. Era. Todo ano era um bucho. Aí vó tinha que. Não tava com o esposo. Então vó tinha que trabalhar. Era, botava roçado. Vó trabalhou em roçado também pra mim. Foi, plantava milho, feijão. Quando ela não tem paciência, ela ia tirar pra gente comer. Ou seja, vó trabalhou na agricultura também. Também. Qual foi a área que vó trabalhou? Jurandir. Lá pra Jurandir. E foi. Foi. Ela plantava milho, feijão, Limpava a terra. limpava terra. Vó já cortou cana? Cana não, só botava roçado. Que pena, rapaz, que eu não. Assim, eu tenho muita coisa na minha mente da história de vó. Que pena que eu nunca gravei. Também né, eu era mais novo, adolescente, e a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje. Senão eu tinha gravado um vídeo com vó, pra gente ter hoje também registrado, sobre o que vó passou. Porque a história de vó foi muito sofrida. Vó sofreu muito. E outra coisa, vó sofreu de uma forma tão grande, mas nunca botou outro homem dentro de casa.
Não, ela nunca arrumou homem, não. Ela não quis mais, não. Porque vó teve vô Benício, construiu a família dela, 10 filhos. Vô deixou ela, porque meu vô na época era ruim, né, era mãe? Era ruim, era um velho muito ruim. Ele tinha essa testona aqui que eu tenho e o olho fundo assim como eu tenho. E ele era um homem ruim, porém, vó não fez como muitas pessoas fazem nos dias de hoje, mãe. Que se o marido deixa, quando é com 1 ano, 2 anos, já bota outro homem dentro de Ela casa. não quis mais. Vó criou os filhos tudinho sozinha, mas não botou outro homem dentro de casa. Não. Pra mim isso se chama caráter, É. né? Caráter, respeito. Não que eu desconsidere uma mulher que haja de outra forma, né? Que quando o esposo abandona e tem outros filhos, vai em busca de refúgio, né? E outro casamento. Eu não sou contra isso, né? Mas eu acho que da parte de vó foi um caráter extraordinário. Não que quem case novamente não tenha caráter, não é isso que eu estou falando. Eu falo que vó foi uma pessoa de muito caráter em relação que vó ela se segurou. Se segurou. Ela não ficou uma mulher assim se entregando para ninguém para trazer um alimento para dentro de casa, para trazer um quilo de arroz, 1 quilo de feijão para alimentar os filhos. Não, ela se segurou como uma mulher de caráter, trabalhou e conseguiu criar os filhos sozinha. Então isso para mim foi extraordinário e me chamou muita atenção. Manda uma mensagem para Cleo aí, diga que eu tô gravando com mãe. Aí, filha, então mãe, o que acontece? Aí a senhora viveu esse tempo, né, como criança, depois voltou para dentro da casa de vó. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora também. Sobre o que a senhora mais sofreu na vida. Sofri assim. Assim, teve o período da ausência do pai, É. teve o sofrimento que desde de criança, com uns 10 anos, já teve que trabalhar em casa de família, porque não, infelizmente não tinha a presença do Não pai. tinha, é. Mas a senhora lembra o que mais a senhora sofreu fora isso? Não, quando o pai deixou mãe, né? Foi meio difícil as coisas. Quando deixou, né, mãe? É. Entendi. Aí, mãe, no caso, pronto, a senhora casou, a senhora tinha 22 anos. Ia fazer 20. Ia fazer 20. Ia fazer 20 anos. Depois de casado com o pai, com quantos anos a senhora teve a primeira filha? Que no caso foi Anne. Eu tive com 22. 22 anos, ou seja, 2 anos depois. Foi. Não, 2 anos depois não, ou seja, depois de 1 ano e podemos dizer 3 meses, a senhora ficou gestante e, né, com mais 9 meses a senhora teve Anne. Foi. Né? E em seguida depois veio os outros, né? Os outros filhos, que no total foi 6, né? Tive 6. Era quantos? Era o quê? Era 3 homens e 3 mulheres. Aí ficou 3 mulheres e 2 homens. Porque teve um que nasceu bem doentinho e Deus foi guardou. que o nome dele era como você lembra? Jadeilson. Jadeilson, né? Meu irmão. Eu tenho lembrança de Jadeilson. Ele era bem branquinho, tinha os olhos bem claros que nem pai, uns olhos castanhos claros, que eu lembro dele. Eu vi ele ainda no berço com o olhinho aberto. Eu era pequeno, né, mãe? Que ele era encostado a mim. Pronto, eu vou fazer 36 anos, 36. dia 29 agora. Então, no caso, ele teria hoje, deixa eu ver, eu vou fazer 36 e tal. Ele ia fazer 29. 29, não era? 29 era anos. a tua. Que eu tinha uns 7 anos mais ou menos. Ele estaria fazendo 29 anos. Tava um homem, né? Tava um homem já. Um homem formado já também. Mas Deus aprove ter levado e ficou 5, né? E também houve dificuldade, né, mãe? Só pra gente encerrar aqui, houve também dificuldade na criação da gente, né? Foi. Houve muita dificuldade, porque, que nem nós falamos, eu falei ontem gravando com o pai, né? Tinha uma dificuldade que o pai tinha, que ele bebia muito na época também, e às vezes o pai recebia e gastava o dinheiro, mas depois ficava naquele arrependimento, porque ficava faltando as coisas. Mas a gente teve um suporte forte, né, mãe? Uma ajuda muito forte. Quem ajudava muito a gente? Mãe. O que vó fazia, mãe? Ela comprava as coisas pra gente. A senhora falou que ela trabalhava lá no colégio, né? No colégio. Aí ela fazia o que, mãe, quando saía de lá?
Eu trazia as coisinhas para nós comer. Às vezes, mãe, eu lembro que a senhora falou que ela comia, né? Ela comia as coisas É. e às vezes enrolava, né? Ela deixava de comer para trazer Pra para. trazer pra gente. Tinha uma coisa que eu me lembro que vó fazia muito, muito também. Vó fazia tudo por nós, né? Vó criou a gente tudinho, né? Tanto os filhos como o neto também foi uma força também para mãe e papai. Vó foi uma força extraordinária. E tinha uma coisa que eu gostava muito que vó fazia, vó comprar toda feira. Vó vinha com uns pacotes de araruta. Sabe lembra da araruta? Ainda tem, Araruta. Tem. Tem. Era bom demais. Aquilo ali mas era. comprava que só. Outra coisa que vó sempre fazia, né? Uma coisa que eu me lembro, que principalmente, mãe, nessa data eu me lembro muito disso. Que quando eu fazia aniversário, que nem vou fazer dia 29, e vó sempre ia receber, o banco dela era de Catende, ela ia para Catende receber. Quando ela voltava, ela sempre trazia para mim um relógio, aquele relógio, o Aqua, né? Conhecido como Aqua. Eu durava muito com aqueles relógios. Ela sempre gostou de presentear a gente com relógio. Até porque vó gostava de relógio, né? Vó sempre ficava com um relógiozinho no braço. E ela sempre compra. Na verdade, vó sempre fez tudo por nós. Eu me lembro até inclusive da minha infância mesmo, que eu sentava do lado da mesa dela e ela me botava no colo dela, que ela gostava muito de comer o caldo de feijão com farinha amassada, aquelas coisinhas, os bolinhos. Aí botava outro pratozinho assim com molho de galinha, né? E ela sempre molhava, né? E entregava pra gente. Eu comia muito, muito com vó aqueles bolinhos ali. Então, ou seja, minha avó ela foi uma pessoa muito guerreira. Sofreu muito também na vida. Vó sofreu muito, né? Até depois dos filhos casados, né? Tudo. Ela ainda sofreu muito. Com alguns que deu muita dor de cabeça a ela. Infelizmente, né? Infelizmente ela viveu isso. Mas é, foi embora. Se eu não me engano, voltava com 93, né, mãe? 93. 93 anos. Viveu muito, minha avó. Né? Minha mãe foi na verdade, a única, né? Porque os demais moravam fora, mas a única filha, mulher que ficou perto foi a senhora, né? Foi, eu nunca saí perto de mãe. Nunca saiu. E foi a única que cuidou, né? Eu cuidei. Cuidou até o último minuto. Eu me lembro que, né, quando era pra fazer alguma coisa também, em relação de mover vó, dar um banho, pai ia lá, né? Ajudava a senhora, ou seja, mãe cuidou de vó, foi a única filha, na verdade, né? Cuidou dela até Jesus guardar ela com 93 anos, né? Uma mulher de fé, vó, né, mãe? Ô, mãe, vó, ela fazia parte de qual igreja? Congregação. Congregação Cristã do Brasil, né? Desde a infância dela, né, mãe? É da infância dela. A infância. Vó fazia o que na igreja? Ela era o que na igreja? Ela era porteira. Ficava como porteira da igreja, né? Muitos anos. Muitos anos. Eu me lembro, quantas das vezes, né? Eu chegava lá na casa de vó, que tinha momento que eu dormia lá na casa de vó também. Eu me lembro que a gente passava pela porta do quarto, aí voltava lá de joelho dobrada, que na congregação cristã eles têm, né, uma liturgia, né, da qual eu respeito muito a igreja congregação. Gosto muito da igreja Congregação Cristã do Brasil. Um povo que ajudou muito a gente também. E vó, ela quando eu passava, ela tava com um véu na cabeça, que na congregação eles usam o véu, né? Pra orar, e de joelho ali orando, vó orava muito. Ou seja, vó sempre foi uma mulher de muita fé. Então, o testemunho de vó, a vida de vó é algo extraordinário. Eu levo como exemplo, né, pra minha vida, né? E, ô mãe, no caso, vô Benício, ele já foi da igreja? Não. Tá, vô nunca foi da igreja, vô Benício, mas vô morreu crente, porque eu ganhei vô para Jesus. Eu ganhei vô para Jesus quando ele estava no leito. Ele, depois que eu ganhei para Jesus, ele melhorou. Aí passou ainda um tempo sendo cuidado por Tiva, não foi? Foi. Tiva cuidando dele. Até chegar o momento de ir embora, né? Mas eu sei que Deus perdoou o vô, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o que ele fez com vó, né? Deus perdoou ele. E eu sei que ele tinha uma tristeza, vô, porque das vezes que eu chegava lá para conversar com ele, eu via.
de tudo que ele fez, né? Por isso que quando ele viu os filhos, tudinho chorava. Era, quando ele via a gente chorava. Ficava chorando porque ele sabe o que fez, ele se arrependeu, É. né, do que ele fez. Mas o instinto dele ser um homem muito grosso, muito racundo na época, fez com que ele agisse dessa forma. Mas era um homem, eu gostava muito de vô, quando a gente ia lá pro sítio lá, era uma alegria. Mas vô teve esse lado, né, negativo, como muitas pessoas têm, né? Todos nós temos um lado negativo na nossa vida, mas que todos nós temos a oportunidade de mudar. Então, mãe, para a gente encerrar aqui e concretizar, a senhora está com quantos anos hoje? Eu vou fazer 60. Vai fazer 60, né? Em agosto, né? Em agosto, dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto, está com 59 anos, né? Um exemplo, mãe, só para a gente concretizar aqui. Hoje, com essa idade, a senhora faz o que hoje da vida? Hoje? Eu faço hoje. Sim. Faço minhas coisinhas, trabalho. Trabalha, corre, né? É, Resolve as coisas. resolvo as coisas. Gosta de ir pra feira. Gosto de ir pra feira. Qual dia da feira, mãe? É na sexta e na quinta. No caso, começa na quinta, né? É, e termina na sexta. Termina na sexta-feira. Mãe, a senhora puxou isso, a vó. Porque vó sempre gostou de fazer as coisas dela. Vó nunca foi de mandar ninguém fazer. Ela mesmo gostava de fazer. Mesmo às vezes se arrastando, mas nunca deixava de ir pra feira, né? Não, ela ia. Você gosta no meio da feira, mãe? Hã? Você gosta no meio da feira? Eu gosto. E tendo dinheiro ainda é melhor ainda. Mas por que a senhora gosta de ir pra feira, mãe? O que é bom de estar na feira? Pra ver as coisas, comprar as coisas. A senhora gosta de ir comigo pra feira? Comigo? Com você. Sim. Gosto, querendo ir, vai. Querendo ir, eu levo. Ô mãe, quando eu vou pra feira, como é? Eu faço o que lá na feira? Você fica olhando. Eu gosto de gastar, mãe, na feira. Não. Você não gosta de gastar, não. Ô mãe, quando eu vou pra um banco de feira, que eu já fui alguma vez com mãe, quando eu vou comprar, eu faço como, mãe, lá? Você fica olhando, pergunta quanto que é. Se for caro, não compra. E se eu for escolher alguma tomate, cebola, eu escolho como, mãe? Escolhe pouquinha. As menor, né? É a menor. Pois é. Então é isso, né? Aqui é minha mãe. E hoje o bate-papo foi com ela, né? Porque minha mãe, ela também não é muito de estar falando, mas o que ela falou aqui, vocês viram que minha mãe tem uma história, né? E a história é muito grande. Ô mãe, só pra gente encerrar, que falta 3 minutinhos ainda, uma coisa que eu vou perguntar para a senhora. A senhora viveu tanto com o pai como a gente criança em uma casa, né? Que foi Alugada. alugada. Né? Agora, ô mãe, tem outra coisa. Tem uma casa que a gente moramos na infância que foi cedida pelo um senhor pra gente morar, né? Foi. Você lembra do nome dele não, né? O nome dele era Ciso. Ciso, pai, né? Pronto, pai. Casa lá embaixo. Pai não conseguiu lembrar ontem o nome dele. Então, É Ciso. a senhora lembra quantos anos a gente passou naquela casa, mãe, e não pagava nada, né? Era? Passei muitos anos. Nada, ele cedeu aquela casa. Vocês nasceram tudinho naquela casa. Ali foi. Nasceu tudo em lá. Que fica ali em frente a Denilton, né? É. Que agora só tá o terreno. Tá o E ele terreno. nunca cobrou nada, mãe. Não. Nunca cobrou Nunca nada. cobrou nada. Ô mãe, dali a gente conseguiu comprar essa casa que não foi fácil, né? Não foi fácil. Eu falei ontem, né? A gente fez uma carta, escrevemos uma carta para pedir ajuda. E teve um dos seus irmãos, pra gente encerrar, que falta 1 minuto. Teve um dos seus irmãos que ajudou muito, não foi? Foi, Mãe? ajudou muito. E que na verdade pagou quase 80% dessa casa. Você lembra dele? Quanto pagou aqui? Sim. A senhora lembra quem foi seu irmão que ajudou? Zito. Zito. Tio Zito, ele mandou uma contribuição na época que foi o valor que completou Pra comprar a casa. comprar essa casinha aqui que hoje mãe tem ela, né? Que não era assim, né? Era mais simples. A gente fez a reforma dessa casa. Na verdade, o intuito da época era só fazer o reboco, né? Mas quando derrubou uma parede, Caiu a outra. caiu a outra. Saiu caindo uma, caindo outra, a gente teve que começar de baixo, né? Levantando de baixo.
Então é isso, mãe. Nós encerramos aqui o nosso bate-papo e daqui a pouco nós colocamos lá no YouTube. Deus abençoe. Não é isso, mãe? É. Pronto. Acabou.